Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de Trade no ar para um vídeo diferente hoje, né? Hoje nós vamos avaliar um pouco a respeito dessa troca entre Dallas Mavericks e Brooklyn Nets que envolveu a ida de Kyrie Irving para a equipe de Luka Doncic e companhia. Bom, para quem não conhece a gente, Sexta de Trade tem vídeo de análise, palpites e as nossas tips para você fazer as suas apostas esportivas diárias aqui no YouTube. Mas agora a gente vai começar um novo quadro tentando explicar para vocês o que pode mudar com a visão dos apostadores essas questões de transferências, essas mudanças, essas trocas que vão acontecer a partir de agora. Então vou deixar aqui, né, alguns lances dos duelos mais recentes, né, entre Dallas Mavericks e Brooklyn Nets para vocês, só para a gente poder bater o papo, né, trocar uma ideia. Vou dar as minhas opiniões do que muda para o Dallas, do que muda para o Brooklyn Nets, mas acima de tudo do que muda para você, apostador em NBA. Bom, antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e conhecer o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Lá tem muitas tips exclusivas, vou deixar um card aqui em cima com um exemplo das nossas análises em apostas de jogadores, que no fundo, tem muita conexão com o que a gente vai falar hoje. Beleza? Lembrando que hoje o nosso vídeo das apostas vão pro ar da mesma forma, né? Desse dia 7 de fevereiro de 2023. Você já pode deixar aqui nos comentários como você acha que vai ser nessa nova aventura de Kyrie Irving, se Luka Doncic vai melhorar o seu jogo coletivamente, né? Se seu time vai responder melhor aquilo que ele deseja, almeja e merece, ou se você acha que o Brooklyn Nets foi quem se saiu melhor com essa troca. Bom, eu decidi separar essa análise em 4 tópicos. A gente vai falar de Kevin Durant, a gente vai falar de Kyrie Irving, vai falar de Luka Doncic e por fim a gente vai falar das duas equipes, o que muda para nós apostadores, o que a gente precisa ter atenção e onde a gente precisa abrir os nossos olhos para poder estar investindo ou não daqui para frente. Bom, quando o Kyrie Irving estava no Brooklyn Nets, eu sempre tinha dificuldade de entender qual seria o grande protagonista da noite, porque se o Kevin Durant estivesse quente, o Kyrie teria menos arremessos. Se o Kyrie Irving estivesse quente, o KD teria menos arremessos, então ficava muito complicado a gente interpretar no pré-jogo em quem investir. Era muito mais fácil ali no ao vivo quando a gente conseguia enxergar, digamos que uma empolgação por parte de algum desses jogadores, porque a gente sabia que viria uma sequência boa pela frente para um over. Basicamente, essa coisa só troca de lado. Agora, a gente vai ter a dúvida, em vez de KD ou Kyrie, a dúvida será Doncic ou Kyrie. Os dois jogadores jogam praticamente na mesma posição, então nem adianta a gente ficar de olho ali, né, na questão de posição contra defesa, que a gente costuma analisar aqui, né, para poder definir se vale a pena investir num jogador ou não, porque os dois jogam na mesma posição. Trabalhar no ao vivo vai ser o grande segredo. E para aquelas pessoas que falam que não tem como os dois jogarem junto, porque vão ter que ter duas bolas, isso daí é balela, é coisa de quem não acompanha basquete a sério, tá ali muito mais pelo meme. Todo mundo sabe que o Kyrie Irving já se deu bem jogando com grandes estrelas, com Kevin Durant, com LeBron James e com James Harden também. Ele costumou aceitar bem esse papel de segundo jogador, né? Pré e pós Boston Celtics, então eu acho que o único jogador que vai precisar de fato de um ajuste é o Luka Doncic, mas eu também acredito que vai ser um ajuste fácil de ser feito, porque praticamente, né, ele já jogou com um jogador com certas características, como a do Kyrie, né, na questão de ser um armador ali, né, que cria o próprio arremesso, que gosta de possuir a bola, como foi no caso do Jalen Brunson, e deu super certo. Então acho que isso não é uma grande preocupação, mas eu acho que vocês precisam abrir o olho na hora de investir no over em pontos do Luka Doncic, porque eu acredito que ele terá menos arremessos por partida, e mais do que isso, ele vai descansar, ficar aberto no perímetro, em alguns momentos ofensivos da equipe, né, fazer aquela descansada nos momentos de ataque, deixando que o Kyrie Irving brilhe, mais do que isso, dividindo algumas posses ofensivas. Agora ele vai ter um jogador a mais para confiar para passar a bola. Acho que essa parte da confiança nos companheiros também impactava no número de arremessos do Luka Doncic, mas também é fato que o Dallas Mavericks piorou defensivamente com a perda do Dorian Finney-Smith. Dallas, que era uma das melhores defesas da temporada passada, nessa temporada já teve uma queda dos últimos meses, e mais do que isso, eles não terão como ser aquela defesa de antes, agora que o Kyrie Irving será titular. Isso daí eu não tenho nem dúvidas. Então, trabalhar em under nos jogos do Dallas pode ser um pouco mais complicado, porque além deles já terem piorado a sua defesa recentemente, principalmente fora de casa, vão ter um jogador a mais ofensivo no seu elenco e um defensor pior do que o que eles tinham antes. É verdade que as equipes vão mudar bastante, né? Ainda tem algumas trocas para acontecerem, principalmente do lado do Brooklyn Nets e do próprio Dallas Mavericks, apesar deles não terem tantas peças para oferecer, mas acima de tudo eu tô aqui para dizer, vamos ter calma no over do Luka Doncic, que sim, estava sendo muito lucrativo, mas agora eu acho que ele vai ter menos arremessos, é verdade, ele vai ter um jogador ali do lado dele que vai atrair um pouco mais a marcação, mas ainda assim, acho que a gente precisa ter calma, esperar o tempo para poder ver o que será melhor para a gente fazer nos jogos do Dallas Mavericks.
Agora falando de Brooklyn Nets, basicamente o que muda é aquilo que eu falei pra vocês, né? A gente só vai trocar de lado. Se antes a gente tinha dúvida entre Kyrie e KD, agora vai ser Doncic ou Kyrie, a gente tinha a certeza de que o Luka Doncic ia brilhar porque era a grande estrela da franquia e mais do que isso, o pontuador mais confiável. Do lado dos Nets, as coisas mudam de figura, agora o grande pontuador confiável por ser a grande estrela da equipe é o Kevin Durant, né? Que a gente vai ter menos aquela dúvida de quem investir, no Kyrie ou no Durant. Agora é certeza, vai ser no Durant, principalmente nos jogos grandes. É verdade que ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque ele não vai ter um companheiro ali do lado dele que atraia essa marcação, mas a gente sabe que é um dos principais jogadores da história da liga, uma das principais armas ofensivas e mais completas que a liga já viu. Então acho que o Kevin Durant vai ser uma boa fonte de renda daqui para frente, independente, né, das linhas dele, principalmente contra adversários favoráveis. É um jogador que pode pontuar de vários setores da quadra, mas que acima de tudo agora com certeza terá mais volume. Acho que aquele padrão dele distribuir mais o jogo no começo, tentar esquentar os seus companheiros, vai ser um padrão que vai continuar acontecendo, mas eu diria que a paciência dele, entre aspas, né, vai acabar mais rápido, principalmente se o Brooklyn Nets não for competitivo nos 2 primeiros quartos. Então assim, a gente tá tranquilo porque a gente sabe da qualidade dele, mas mais do que isso agora ele não vai ter muito para quem passar a bola ou para compartilhar alguns momentos ofensivos como ele teve quando tinha James Harden e Kyrie na escalação. Repito, algumas coisas podem acontecer daqui para frente, o Brooklyn Nets pode trazer quem sabe uma grande estrela, eu acho difícil, mas fato é que quando a gente fala de jogador individualmente falando, a gente tem um Luka Doncic que a gente precisa tomar cuidado para trabalhar com a sua linha de pontos, um Kyrie Irving pode ser um jogador ali, né, muito favorável contra adversários que sofrem muitos pontos no mano a mano, e um Kevin Durant que agora mais do que nunca a gente pode investir sem medo, porque certamente ele terá muito volume de jogo, mas é verdade tomar cuidado, né, ao investir neles contra adversários muito fracos, em que o jogo pode ser resolvido muito cedo, porque às vezes ele pode não ter tempo de quadra para fazer o over dele. Beleza, agora vamos falar rapidamente aqui das duas equipes, né? Pelo menos com esse cenário atual no momento da gravação desse vídeo. O que a gente pode esperar dessas equipes? Eu já dei uma pincelada ali no fato do Dallas Mavericks piorar defensivamente, melhorar ofensivamente, então vamos ficar de olho no over dos jogos dessa equipe, né? Uma equipe que certamente vai vencer mais jogos complicados agora que eles não vão depender só do Luka Doncic, é verdade, mas ainda assim é um time que vai sofrer muito defensivamente, mais do que já vinha sofrendo, principalmente fora de casa. Já o Brooklyn Nets, a tendência é que eles melhorem, principalmente defensivamente, né? Ofensivamente eu acho que eles vão dar uma piorada, mas eu acho que dá para ter um time mais equilibrado agora, principalmente se o Kevin Durant estiver engajado, né, com esse novo projeto, porque a gente não sabe nem se ele vai continuar em Brooklyn, mas ainda assim, eu acho que a gente precisa de tempo nas duas situações para poder entender como é que vai ser o funcionamento dessas equipes em relação a resultado. Em relação a gente quer positivo e vitória, essas coisas, contra adversários de nível médio para cima, a gente precisa ter paciência para poder tomar algumas decisões, investir o nosso dinheiro e, acima de tudo, acreditar que esses times serão vencedores contra os times mais fracos. Contra os times de nível médio para cima, acho que vai ser um pouco mais perigoso, principalmente em jogos fora de casa. Eles estarão fazendo algumas experimentações, tentando testar, né, alguns tipos de jogadas que podem potencializar o jogo dessas novas peças que chegaram no elenco. Vejo sim o Brooklyn Nets com tudo para ser melhor defensivamente, mas ainda assim eu acho que eles perdem muito ofensivamente com a ausência do Kyrie Irving. Então já dei uma pincelada aqui para vocês, né, daquilo que a gente precisa abrir o olho, né, em relação ao Doncic, ao Kyrie, ao KD, em relação a resultados do Dallas Mavericks e do Brooklyn Nets, que como eu disse, os dois times vão ficar melhor. Em relação ao Dallas e também ao Brooklyn Nets, como eu disse, eu acredito que os dois times vão melhorar em alguns setores, principalmente o Dallas ofensivamente e o Nets defensivamente. Em relação a resultados, a gente precisa de paciência para poder investir o nosso dinheiro e ter um recorte melhor de como essas equipes vão funcionar com esses atletas, mas também dei aqui uma pincelada para vocês em relação à característica da forma que esses times vão jogar, se vão ser times mais overs, mais unders. Eu acredito que o Dallas vai ser um time mais over do que nunca, muitos pontos em seus jogos devem sair, e a equipe, né, do Brooklyn Nets, eu acredito que eles tenham tudo para ser mais unders, mas ainda a gente precisa entender se o Dorian Finney-Smith vai ser uma peça importante nesse elenco ainda nessa temporada. Pode ser que ele seja reserva do Royce O'Neal e, consequentemente, nada mude muito do lado defensivo do Brooklyn Nets. Resta a gente esperar. Deixa aí nos comentários, né, o que vocês acharam dessa troca, algumas coisas que a gente pode ficar de olho, outros mercados que vocês gostariam de investir nessas equipes com essas novas aquisições. Se vocês acham que ainda vai dar para investir no Dorian Finney-Smith ou então no Spencer Dinwiddie, se vocês acham que vai ficar mais fácil, pior ou melhor investir no Luka Doncic,
Eu só quero que vocês discordem ou concordem com argumentações aqui nos comentários, porque certamente essa é só a minha visão. Eu adoraria ter segundas e terceiras opiniões para quem sabe balizar ela um pouquinho melhor e para a gente ser mais lucrativo daqui para frente. Lembrando que agora a gente sempre vai trazer, né, uma análise breve, como essa que a gente está fazendo hoje, sempre buscando melhorar, é claro, de acordo com as principais mudanças, trocas e contratações que acontecerem durante essa trade deadline da temporada 22-23. Comentem aí embaixo se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem o seu like, meta de 100 likes pra gente ver se a gente continua trazendo essas notícias aí, né, de contratações para vocês e como elas podem impactar para os apostadores em NBA. E também se inscreve no canal se vocês não são inscritos. Nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, tá aqui do lado. Lembrando que vai ter vídeo hoje com os nossos palpites do dia 7/2 de 2023. Muito obrigado pela sua audiência e falou!